Bom, Thalita, para começar logo de cara, uma informação que você e o Thiago publicaram mais cedo no UOL Esporte. E lembrando que é um assunto também que tem sido acompanhado pelo Gabriel Carneiro, outro repórter especial do UOL, mas nesse caso, uma informação que você e o Thiago Arantes, direto da Espanha, publicam hoje, é que o juiz determinou que o Daniel Alves continuará respondendo esse processo, essa investigação, preso, não vai ser liberado. Exatamente isso, certo? Exatamente. Isso contradisse aí muitas expectativas, né? Inclusive as da acusação, porque o histórico dos juízes que avaliaram esse caso é um histórico contrário à prisão preventiva. Eles não costumam manter presos suspeitos, ainda mais em casos como violência sexual. A própria defesa do Daniel Alves apontou casos desses juízes aí para alegar que seria um outro caso que não precisaria de uma prisão preventiva. Mas ele vai continuar preso. Essa decisão saiu hoje bem cedo. Lá na Espanha eram 10 da manhã, aqui no Brasil por volta das 6 da manhã. Então ele fica preso até que a investigação acabe e aí haja um julgamento e uma decisão. E reforçando então, até para você explicar um pouco mais, não é habitual desse juiz que tem investigado o caso, é basicamente isso, certo? Passa a ser uma surpresa para a defesa e para os envolvidos no caso, é isso. Exatamente. E muito do que trouxe a oposição, né, que é a advogada de acusação, a oposição ao recurso, foi levado em conta por esses juízes, porque ela bate muito no ponto do risco de fuga, e é uma coisa que eles trazem aí na decisão. Eles dão vários motivos pelos quais o Daniel pode sim fugir, voltar para o Brasil, principalmente o Brasil, onde é o que eles citam, e outras coisas, como, por exemplo, provas muito claras que corroboram a versão dessa mulher, inclusive depoimentos de pessoas que foram ouvidas no tribunal que também corroboram a versão dela. Então, eles também alegam que o processo está correndo muito rápido, né? Que mesmo partes que costumam demorar mais, tipo o exame de DNA, já está correndo muito rápido, então que não corre o risco de o Daniel Alves ficar preso preventivamente por mais tempo do que a lei permite, que lá na Espanha são 2 anos. Vocês têm apurado muitas vezes com fontes próximas à vítima, fontes próximas ao Daniel Alves, tentando ouvir sempre os dois lados, envolvendo a defesa da vítima. Como é que foram, pelo menos, as últimas horas ou os últimos dias, tendo em conta essa possibilidade de libertação do Daniel Alves? Como a defesa da vítima encarava essa possibilidade, acreditando, até no histórico recente do juiz, de liberar essas pessoas denunciadas? A advogada dessa mulher, né, a Esther, que falou com a gente com exclusividade aquela vez, vai fazer um mês mais ou menos, e ela conversou comigo, a gente tem mantido contato nesses períodos, ela estava super angustiada, ela estava receosa, apesar de saber que existem muitas provas e existem muitos depoimentos que vão favorecer a manutenção da prisão, né? Então, mas ela estava receosa exatamente pelo histórico dessa mesa, né, julgadora. E o próprio advogado do Daniel Alves usou isso ali no recurso, pegou exemplos de casos de violência sexual que esses juízes julgaram para dizer que o Daniel poderia sim responder em liberdade. Mas eu acho que apesar das provas muito concretas, o risco de fuga foi o que mais pesou. Né? Então, eles, nesse documento, a gente até publicou agora uma matéria destrinchando aí esse documento, né, que prova, que diz que o Daniel vai ter que ficar preso ainda, e o risco de fuga aparece em vários momentos. Né? Então, eles falam que o Daniel Alves, mesmo que ele mantenha o passaporte, que ele entregue os 2 passaportes, ele como um cara com dinheiro, um cara famoso, né, ele tem condição de sair da Espanha a qualquer momento por qualquer meio terrestre, marítimo, qualquer meio, e que ele pode vir para o Brasil e ficar aqui, né? E aí esse documento, inclusive, reitera que não há acordo de extradição, isso realmente é algo que está na nossa Constituição para cidadãos brasileiros. Então, o medo deles é que o Daniel saia da Espanha durante o julgamento e aí, em caso de condenação, que não tenha como ele voltar, como foi o que aconteceu com o Robinho, né? Inclusive, o Robinho é citado ali na oposição ao recurso.
a gente abriu esse programa falando sobre, inicialmente, o pessimismo por conta da defesa, da possível libertação do Daniel Alves. Dá para dizer o contrário? As suas apurações, as suas, a do Thiago Arantes, do Gabriel Carneiro, levavam a acreditar que existia um otimismo por parte da defesa do Daniel Alves, ou também era um pouco pessimista em relação a isso? Eu não sei se era uma estratégia ali do Cristóbal Martel, que é um advogado muito experiente na Espanha, né? Ele já foi advogado de muita gente grande lá dentro, mas toda vez que ele aparecia e que ele falava com a imprensa, ele se mostrava muito otimista, né? Então, ele estava sempre muito positivo, né? E aí eu não sei se isso era uma estratégia dele ou se ele realmente estava otimista. Mas hoje, assim que a decisão saiu, ele foi até o presídio de Brians 2, ali em Barcelona, onde o Daniel está preso, para compartilhar com ele o que foi decidido. E aí ele falou para os jornalistas ali na frente que o Daniel continua sendo tão inocente quanto ele era antes dessa decisão acontecer. Então ele continua insistindo aí na inocência do Daniel Alves. Thalita, para fechar a sua participação e já agradecendo os avanços em relação ao caso envolvendo o Daniel Alves, até para reforçar e atualizar e mostrar aquilo que é o cenário de todo o processo envolvendo o jogador brasileiro, um dos motivos, ou dos motivos que fizeram com que esse juiz determinasse a manutenção da prisão do Daniel Alves, dizia no processo fortes indícios em relação à violação sexual. Até para configurar novamente todo o caso, quais são esses fortes indícios para quem não está acompanhando o caso logo de cara, ou até para atualizar, porque vira e mexe surgem novos indícios, novas informações. Esses detalhes a gente não tem acesso pelo fato de o processo estar em segredo de justiça, né? Mas pelo que eu sei, já saiu o resultado do exame de DNA que eles fizeram em relação ao que foi encontrado ali no corpo da mulher, em relação ao que foi encontrado no banheiro da boate. Esse resultado já saiu. Eu não sei se esse resultado foi positivo ou não, mas a gente imagina que tenha sido, né, para poder respaldar essa decisão. E além disso, são muitos depoimentos, isso ele cita no documento, não só das amigas da moça, das mulheres que estavam com ela, mas também de funcionários da boate. E todos esses depoimentos, eles corroboram com a versão da mulher. Né? E aí tem uma coisa que tipo tinha chamado um pouco a nossa atenção, que era o Daniel ter apresentado versões diferentes dos fatos todas as vezes em que ele prestou depoimento. Mas o documento diz que isso não é um problema e que isso não foi definitivo, isso não pautou em nada a decisão deles, mas a decisão foi pautada por questões muito mais concretas, por provas mais concretas e pelo risco de fuga que é real. E tudo isso, todos os detalhes disso estão na matéria que a gente soltou agora. Então, se você quiser divulgar aí pro pessoal ler, tá bem completinho lá. Isso. É uma informação que a Thalita e o Thiago Arantes trazem, está na home do All Sports. Thalita, eu ia fechar com você na pergunta anterior, mas você trouxe um outro detalhe, até porque os dias vão passando, cada hora surge uma questão ali, uma questão aqui, as redes sociais ajudam a disseminar falsas informações verdadeiras em relação a, por exemplo, a quantidade de depoimentos ou de versões do Daniel Alves. Até para fechar a sua participação, se você tem essa informação, quantos depoimentos ou quantas versões, em que número está as versões do Daniel Alves? Está na terceira versão, na quarta versão, na quinta versão? Se você pode explicar para a gente para finalizar a sua participação, por favor. Oficialmente está na terceira versão. É que dentro dessas versões há algumas contradições entre versões, sabe? Então, mas de qualquer forma, de novo, ele disse, os juízes falaram que isso não foi definitivo. Afinal, é normal você apresentar versões diferentes, né? Então, mas contra provas concretas não tem o que falar, né? Contra o que ele diz, aí a gente ainda tem várias margens de interpretação. Mas tá na terceira versão, a última versão ao qual a gente teve acesso é que ele diz, sim, que houve penetração, que foi um sexo consensual com a mulher e que ele teria negado isso inicialmente por vergonha da própria esposa. Uma coisa que importante, o Robinho falou também. O Robinho falou a mesma coisa quando a gente fez uma entrevista com ele, assim que ele foi condenado por estupro.